O justo viverá da sua fé, diz a Escritura. Isso nos ensina não só que o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé, mas a responsabilidade de crer, de exercer fé, é toda nossa. Nos próximos minutos eu quero conversar com você sobre a responsabilidade de crer. Ela é toda nossa e não pode ser transferida a ninguém. A palavra de Deus nos traz uma narrativa no Evangelho de Marcos. E eu quero ler o texto, apesar de ser um pouco maior do que o comum, eu quero que você me acompanhe. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, eles aqui é Jesus e 3 dos seus discípulos que estavam com ele no monte, o lugar onde Jesus se transfigurou diante dos discípulos. O texto diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai defiando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Guarde essa frase: eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E agora eu quero chamar a sua atenção para essa frase: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O que nós temos nessa descrição não é apenas um relato de algo que acontece no ministério do Senhor Jesus. Não é apenas uma descrição do seu poder libertador ou da sua compaixão para com as pessoas. O que nós temos aqui é um ensino. O Evangelho de João nos declara que, se fossem escritos os milagres que Jesus operou, nem no mundo inteiro caberiam os livros, mas estes foram escritos para que creais. Essa seleção foi cuidadosa, divinamente feita, para que eu e você tivéssemos nossa fé bem firmada. Aliás, a palavra de Deus nos mostra que as coisas que aconteciam em Israel foram registradas para advertência nossa. Então a pergunta prática é: qual ensino nós temos aqui? Nós temos um pai que vai procurar ajuda no lugar certo, atrás da pessoa certa, que é Jesus. Mas quando ele chega, Jesus não se encontra no local. Ele está no que hoje nós poderíamos classificar de um retiro espiritual. Jesus subiu ao monte para orar, está lá com 3 dos seus discípulos. Então, quando esse homem chega para buscar ajuda para o seu filho, o que ele encontra são os outros 9 discípulos de Jesus, que, diz a Bíblia, não puderam ajudá-lo. Quando Jesus desce do monte, há uma discussão acontecendo e Jesus, meio que tomando as dores dos seus discípulos, partido em favor deles, pergunta aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Quem responde à pergunta de Jesus não são nem os escribas e nem os seus discípulos. A Bíblia diz: um homem dentre a multidão. O pai dessa criança se posiciona e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho possesso e os seus discípulos não puderam ajudá-lo. Esse é o ponto da conversa. Eu vim atrás de ajuda, seus discípulos não puderam. Então, a palavra de Deus diz que esse homem se dirige a Jesus e a pergunta dele, ou a afirmação dele: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual a constatação que esse pai está fazendo? Seus discípulos não puderam, se você pode, nos ajuda. Agora, a resposta de Jesus é que é interessante. Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. O que nós temos aqui é um homem jogando a batata quente para Jesus. Essa é a linguagem que, pelo menos, a minha geração e a anterior usava para falar da transferência de um problema, de algo que a maioria não quer segurar. Então, ele simplesmente diz: olha, joguei a batata quente para os seus discípulos, eles não deram conta e devolveram. Eu agora estou jogando para o Senhor. Se o Senhor pode, faz alguma coisa e resolva o meu problema. Mas o interessante é que, embora Jesus tenha
condição e o poder de resolver o problema. Jesus também devolve a batata quente, diz se podes, e diz tudo é possível que crê. O que é que Jesus está dizendo a esse homem? Não transfira a responsabilidade sobre mim. A possibilidade não depende apenas de mim, do meu poder ou da minha vontade de fazer algo às pessoas, depende de você acreditar. E aqui nós mexemos num ponto importante. E eu quero chamar a sua atenção para o que é o tema dessa nossa mensagem, a responsabilidade de crer. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Está registrado no Velho Testamento, no livro de Abacuque. Isso é repetido em Romanos, Gálatas, Hebreus, no Novo Testamento. Porque todo relacionamento do homem com Deus é baseado em fé. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado e agitado pelo vento. E a Bíblia diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, nós não podemos receber absolutamente nada da parte de Deus a não ser por fé. O justo viverá da sua fé. A salvação, ela é recebida por fé. Todos os benefícios que Deus disponibilizou junto com a redenção em Cristo, eles são recebidos por fé. E sem fé o homem não vai experimentar absolutamente nada do que Deus tem. É importante você entender isso. Uma necessidade sua não será suprida apenas porque você tem uma necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Todo homem tem a necessidade de salvação, mas se esse homem que precisa ser salvo não crer na salvação que Deus já disponibilizou em Cristo Jesus, ainda que necessitado de salvação, ele não vai experimentar a salvação de Deus, porque ela se recebe por fé. E nós precisamos entender tudo o que Deus nos disponibiliza precisa ser recebido através da fé. Agora, de quem é a responsabilidade de exercer fé? É nossa, é minha, é sua. Jesus está dizendo para o pai desse menino: você jogou a responsabilidade em cima dos meus discípulos. Eles não puderam e te jogaram de volta. Agora você está tentando transferir para mim. E ainda que Jesus seja aquele que pode, ele se recusa a pegar essa batata quente, ele devolve e diz: tudo é possível que crê. O que Jesus está ensinando não apenas aquele pai, o que ele está ensinando a mim e a você é que se nós assumimos a responsabilidade de crer, nós podemos viver possibilidades extraordinárias. A afirmação do Senhor Jesus não era apenas uma frase de efeito, era uma declaração genuína. Ele diz: tudo é possível que crê. Eu e você podemos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, mas temos que assumir que a responsabilidade de crer é toda nossa. Agora é interessante que esse homem sabe que ele não tem toda a fé que precisa. No entanto, ele se posiciona e diz: eu creio. Logo a seguir ele emenda: me ajuda na minha incredulidade ou na minha falta de fé. O que esse homem está dizendo? Eu não tenho nem toda a fé que eu preciso, mas também não tenho só incredulidade. É quase como se ele dissesse: eu estou olhando para um copo preenchido pela metade. Eu posso reconhecer que ele está metade vazio, mas posso reconhecer também que ele está metade cheio. Aquele homem reconhece: eu decido crer. E é isso que eu e você precisamos entender. Crer é uma decisão, não é um sentimento. É como o apóstolo Pedro quando anda sobre as águas. No momento em que ele percebe que está afundando, ele clama: Senhor, socorre-me. Naquele mesmo momento que ele clama por socorro, Jesus lhe estende a mão e os dois voltaram andando para o barco. Pedro não voltou nadando. Aliás, muitas pessoas ficam falando de como Pedro fracassou na fé a ponto de começar a afundar. Eu quero te dizer, eu olho para Pedro e percebo alguém que andou duas vezes, a ida e a volta. Alguém que recusou afundar porque decidiu, quando percebeu sua própria limitação, sua própria inclinação a duvidar, ele prefere clamar pelo socorro de Deus. Sabe, eu e você ainda não temos toda a fé que deveríamos ter, nem a que podemos ter. A fé é algo no qual eu e você podemos e devemos investir para que ela cresça, alimentá-la com a leitura da palavra de Deus. Precisamos nos fortalecer na fé e há muitas formas pelas quais podemos fazer isso, mas o que não podemos nos esquivar é que a responsabilidade de crer é toda nossa. E se nos falta fé suficiente para um milagre, nós não podemos transferir a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é toda nossa. A responsabilidade é minha, é sua, pertence a cada um de nós. Agora, quando entendemos que a responsabilidade de crer é nossa, quando entendemos que crer é uma decisão e começamos usando aquilo que nós temos, nós precisamos também ter a certeza de que Deus irá ao nosso encontro, de que o Senhor nos socorrerá. Há muitas formas através das quais a minha e a sua fé pode crescer. Uma delas é alimentando-a com a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
O problema é que muitos de nós gastamos muito pouco tempo nos alimentando na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: você será nutrido, alimentado pelas palavras da fé que pregamos. Então precisamos alimentar a fé, mas precisamos também entender o exercício da fé. Em Lucas 17, quando Jesus está falando sobre o quanto a gente deveria perdoar alguém que repetidamente nos ofende, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Jesus não estava dizendo uma fé do tamanho do grão de mostarda, como algumas traduções equivocadamente escolheram fazer. Até porque se um pouco de fé resolvesse tudo, então Jesus não deveria ter repreendido os discípulos por uma pequena fé, nem elogiado outros por uma grande fé. Isso não só mostra que há níveis distintos de fé, mas que uma pequena fé nos será prejudicial. Jesus está falando sobre ter fé como grão de mostarda, é o princípio da multiplicação. A semeadura seguida de colheita é um meio de multiplicar aquilo que nós temos. Quando Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, Ele está dizendo: se você usar aquilo que você tem, se você semear o pouco de fé que você tem no início, você vai colher mais. Em outras palavras, Jesus está dizendo que através de exercitar, de usar a fé que nós já temos, nós vamos fortalecê-la, nós vamos aumentá-la, nós vamos multiplicá-la. Tome essa decisão, aceite não apenas que a responsabilidade de crer é sua, e que quando você assumir a sua responsabilidade há um horizonte de possibilidades, mas além disso, decida usar o que você tem, investindo na fé que você tem, alimentando ela, exercitando ela, para que a sua fé cresça e para que você possa ver manifestações cada vez maiores da parte de Deus. Assuma a responsabilidade e viva as possibilidades que só a fé vai poder te conduzir a experimentar em Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.